Há muitos anos atrás eu tive uma conversa com minha mãe que foi bem importante pra mim e eu vejo hoje, quase 10 anos depois, eu vejo que ela estava totalmente certa e é isso que eu quero transmitir pra você. Naquele momento eu estava mudando de profissão, na real. Eu sempre fui empreendedor, então pensando, qual que é a sua profissão? Eu diria que eu sou empreendedor. Mas eu empreendia no setor de entretenimento, trabalhava com baladas, festas e tudo mais. E eu estava transitando para marketing, mas não estava me encontrando muito bem. E eu estava nesse momento realmente tentando entender, conversando com a minha mãe, que essa mudança, transitar de uma profissão para outra, me deixava triste porque parecia que de alguma forma eu estava deixando para trás todo o conhecimento que eu adquiri. É como se eu tivesse que recomeçar e é como se eu tivesse perdido tempo. E muita gente sente isso. Perdi tempo vivendo isso, perdi tempo vivendo aquilo. E às vezes as pessoas descobrem alguma coisa que elas gostam muito e falam, nossa, eu perdi tempo fazendo outra coisa. Eu poderia estar, por que eu digo que eu vejo esse aprendizado se consolidar nesse momento? Eu poderia estar pensando nisso agora. Eu comecei a gravar para o YouTube faz pouco tempo, eu estou amando fazer isso, eu gosto muito de falar aqui com você. E quando eu tinha uns 19 anos, uns 20 anos, eu pensei seriamente em começar a fazer isso e não fiz. Na época tinha ali, sei lá, Felipe Neto, os primeiros youtubers ali que estavam fazendo coisas super legais. Eu já tinha vontade de ser VJ, eu achava muito legal, VJ da MTV, apresentador de programa na TV e tal, eu achava isso muito maneiro. E eu vi que o YouTube era um caminho para eu conseguir colocar isso. Eu sempre tive uma certa facilidade com a parte de comunicação, então sempre gostei de falar, sempre curti, sempre achei que eu falava bem. Claro, não é um talento nato, eu fiz teatro, eu pratiquei isso e eu gostei, sempre gostei disso. A gente pode falar mais sobre isso em outros vídeos. Mas eu naquele momento pensei seriamente, mas não tive coragem, não fui pra frente, estava envolvido com outras coisas. Fui pro meu caminho das festas, que foi muito legal, era uma coisa que eu já fazia, estava começando e segui esse caminho durante muito tempo. E imagina, olha o tanto de voltas que eu dei. Quando eu estava começando na minha produção de eventos, lá com menos de 20 anos, sei lá, eu pensei em trabalhar, digamos assim, como youtuber, em gravar vídeos aqui, e passei, então, fui para um lugar, fiquei anos trabalhando com as produções de eventos, depois fiquei ali no marketing, numa transição e continuei ali, depois, fui, me envolvi com a escola, entrei de cabeça, vim para Portugal, abri outras escolas aqui, passei várias dificuldades, abri editora, e aí comecei a produzir conteúdo no Instagram sobre parentalidade, tentei vários negócios, eu tô aqui pulando, mas várias coisas que eu comecei e não foram pra frente, vários negócios que não rolaram, várias coisas que eu quis muito e não consegui. Enfim, passei por vários desafios dentro e fora do empreendedorismo e hoje eu chego aqui há um tempo atrás e falo, eu vou começar a gravar e começo a gravar de verdade. E seria um momento perfeito para eu olhar para mim mesmo, para minha jornada e falar assim, nossa, como eu perdi tempo? Perdi quanto tempo? Perdi 15 anos pensando em gravar, com vontade de começar a gravar e fui para outro caminho e não fiz? Poderia. E esse vídeo ele é feito para você que caiu, diferente de mim, você caiu nessa armadilha. Você tá pensando que você realmente perdeu tempo, ou você tá fazendo algo e você tem medo de que isso seja perda de tempo. E o conselho que eu vou te dar é o mesmo que a minha mãe me deu lá atrás, há 10 anos atrás. Nada é perda de tempo. Nesse tempo todo, tudo isso que eu vivi me trouxe o repertório que hoje eu tenho para eu chegar aqui e dar um conselho bom para você. O que eu vivi nos eventos e as situações mais difíceis que eu passei por situações realmente constrangedoras, difíceis, que eu tive que ter um jogo de cintura. Eu levei isso depois para minha prática com a escola. Eu dei aula para alunos de empreendedorismo durante muitos anos, adolescentes. E eu trouxe os meus conhecimentos de empreendedor que começou na adolescência também para esses alunos. E eu tive que me desenvolver mais e isso me ajudou. E eu trago esse repertório do que eu ensinei para os alunos aqui para os nossos vídeos também. Mas eu não trago só o repertório de empreendedorismo. Eu trago o repertório das dificuldades que eu passei, das belezas que eu vivi na minha vida, das dúvidas que eu tive nessa jornada toda e como que eu consegui lidar melhor comigo mesmo perante essas dúvidas. Como que eu fui me desenvolvendo conforme os problemas foram aparecendo. Eu passei por situações muito difíceis, que eu falei, não vou dar conta, mas eu tô aqui. Quantas vezes eu achei que tudo tinha dado errado e mesmo assim, tô aqui para contar a história, entendeu? Então, não importa, no final das contas, não importa muito o que você viveu.
Ah, eu vivi coisas muito diferentes. Pô, fui fazer uma coisa, fui fazer outra. Fiz coisas que não tem nada a ver, né? Minha mãe tava contando, pô, a experiência que eu tive com telemarketing foi útil. Meu primeiro emprego, eu tinha 14 anos, eu era um assistente comercial, né? Eu trabalhava com meu avô. Meu avô, ele era, né, um representante comercial que vendia luvas para indústrias. E o que eu fazia? Basicamente, eu ligava para as empresas, porque na época as fichas eram todas de papel, eu ligava para as empresas para atualizar a ficha e perguntava se elas tinham algum pedido, alguma coisa que elas queriam fazer. Eu não sabia, mas ele estava me preparando para vendas. Quanto que eu vendi? Quantas vezes eu vendi? Quanto que eu tive que fazer isso? Essa cara de pau de pegar e ligar. Eu era criança, achavam que eu era mulher. Quase sempre achavam que eu era mulher por causa da minha voz. E eu tive que aprender a ter um jogo de cintura, falar, poxa, não, é que eu sou novo e tudo mais, e lidar com isso numa boa, entendeu? Isso me trouxe uma capacidade de resiliência. Pô, era chato, eu tinha vergonha, muita vergonha de ligar, porque eu já sabia que eu achava que eu era mulher, tá ligado? É muito chato isso pra um moleque de 14 anos. Mas tudo bem, eu tive que aprender a lidar com isso numa boa, e essa capacidade me levou para vários lugares, me levou a conseguir lidar com várias outras situações difíceis, constrangedoras na minha vida. Aprender a prospectar, aprender a ligar, porque daí eu ligava numa central e tinha que pedir para eu falar com outra pessoa, e não tinha às vezes o contato da pessoa, daí tinha que falar com outro ramal. Eu tinha que descobrir muitas vezes quem que era a pessoa que eu tinha que falar. Poxa, esse era meu primeiro trabalho, meu primeiro emprego, parecia uma coisa idiota, ficar ligando e atualizando. Não, era uma coisa complexa, demandava muito jogo de cintura. Eu tive que me desenvolver dessa forma. Eu já usei isso, e eu uso isso até hoje. Foi muito importante para mim ter esse jogo de cintura. Outras coisas também, quando eu era moleque, antes disso ainda, isso foi meu primeiro emprego, assim, com 14, mas com 12 anos, eu ia nas aulas, minha mãe era professora de teatro, eu trabalhava para ela, me dava um dinheirinho, na verdade, e eu ajudava ela fazendo o aquecimento. Eu chegava na primeira metade da aula, que era aquecimento de voz, aquecimento de corpo, e depois ela chegava para trazer a parte técnica. Então, com 12 anos, eu dava aula de teatro, fazia a abertura ali, a primeira meia hora da aula de teatro para crianças de 8 anos, mais ou menos, 9 anos. Muito legal. Pô, aprendi a falar, a chamar a atenção, a fazer as pessoas pararem e prestarem atenção em mim. Isso é muito importante. Muito importante mesmo. Aprendi a ensinar, aprendi a perceber quando alguém não está conseguindo alcançar alguma coisa e criar um caminho para a pessoa conseguir entender o que eu estou falando. Não só para ela conseguir entender, mas para ela conseguir colocar em prática. Usei isso dando aula, mas mais do que isso, eu uso isso muito liderando, criando maneiras de delegar. Como que eu faço para uma pessoa assumir um trabalho, uma função que ela ainda não sabe, que hoje é minha, mas eu preciso entregar para ela? Eu fiz muito isso e faço ainda. Foi exatamente o mesmo caminho, o mesmo trabalho que eu tive com essas crianças, quando eu ajudava minha mãe nas aulas de teatro. Então, assim, no final das contas, tudo é muito válido. Fiz anos de karatê, hoje eu uso o que eu aprendi no karatê aqui no kickbox, é um hobby, não é um emprego. Nem tudo vai servir para o teu emprego, nem tudo vai servir para você ganhar dinheiro, nem tudo é sobre ganhar dinheiro. Às vezes uma habilidade que você desenvolveu vai te ajudar em outras coisas. Por exemplo, né, poxa, eu consegui ali no teatro, me fez ter mais jogo de cintura para falar com as pessoas de maneira geral. De repente, se eu não tivesse jogo de cintura, eu não ia conseguir ter minha esposa maravilhosa, porque eu ia ser um cara mais tímido, sei lá. Sabe, a vida ela é complexa, ela tem caminhos estranhos que a gente às vezes não consegue entender, mas a gente precisa confiar nos caminhos que a vida coloca pra gente. Às vezes a gente só vai entender isso no final. Às vezes a gente só vai entender o porquê que a gente está passando por uma situação quando chegar a última peça do quebra-cabeça. Quando chegar a última peça do quebra-cabeça, a gente fala, poxa, era essa figura. Tem quebra-cabeças que não, que você vai colocando as pecinhas e você vai entendendo a imagem que está sendo formada. Mas tem umas que são uns quebra-cabeças, na verdade não são assim, né? Todos você consegue perceber. Mas dentro da minha analogia, vamos fazer de conta que existem alguns quebra-cabeças que você só consegue ver a imagem quando chega a última peça. Você coloca a última peça e a imagem inteira se apresenta para você. E muitas vezes as nossas experiências de vida são assim. Eu espero que você tenha gostado, espero que esse vídeo tenha feito você refletir e que você saia desse vídeo se sentindo melhor com você mesmo. Esse foi o meu objetivo aqui e eu te vejo no próximo vídeo.